Fala pessoal, estamos aqui para mais uma gravação aqui do nosso CrefCast. Então, muito obrigado pela sua audiência. E hoje a gente está aqui com um profissional da educação física, José Sebastião Xavier de Barros. Muita gente pode não conhecer este nome, mas eu estou falando dessa figuraça aqui, Barão Xavier, o cara que mais revela jogador de futebol aqui em Pernambuco e talvez em toda a região. Então, a gente vai falar de futsal, de futebol. Então, manda a tua pergunta, participa dos nossos CrefCast, tem muita coisa bacana para você que ainda não assistiu. Tem muito vídeo no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, participe. O Cref é nosso. Esse é um quadro que a gente está criando para receber profissionais de destaque, como é o nosso querido Barão, pai de 4 meninas, 2 inclusive profissionais da educação física, e ele vai contar um pouco dessa trajetória. Ele tem 44 anos, formado em educação física. Barão, obrigado pela presença, que bom ter você aqui com a gente. Então, primeiro, por que Barão? Por que Barão, esse nome, esse apelido, que você é conhecido no esporte e no futebol? Obrigado pela moral, pelo convite, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês, né? Para os colegas aí da educação física. E esse nome veio como um título para mim, no dia que eu nasci, no Agamenon, no Hospital Agamenon Magalhães. Foi um dia de só meninas, eu fui o único menino, fui agraciado, o único menino. E aí o médico colocou esse título de Barão das Meninas. E hoje casei, por ironia do destino, tenho 4 meninas. Então continua Barão das Meninas. Continuo desde que nasci. E para mim é uma honra que minhas filhas são maravilhosas. Barão, tu já tinha uma trajetória no futebol, e aí você se registrou no CREF como provisionado. Isso foi em que ano? Eu iniciei no dia 20 de outubro de 92 como professor de escolinha de futsal de Santa Cruz. Em janeiro de 93 fui promovido à categoria de base do Santa Cruz. E no ano de 2000 eu fui e tirei o meu CREF como provisionado de futsal. E depois eu resolvi estudar, fazer educação física, entrei na Universo, no qual me orgulho muito dessa universidade, para mim é uma universidade muito boa. E me formei, entrei em 2004 e me formei em 2008, mudando somente a cédula, né? Isso. De provisionado para graduado. E hoje, em 2009, saí do Santa Cruz, montei o CT Barão, e há quase 15 anos a gente está aí nessa trajetória. Que bom. Um exemplo para muita gente que quer trabalhar com futebol, que quer trabalhar com esportes, a importância de fazer uma graduação, fazer o curso de educação física e, o mais importante, continuar sempre estudando. Mesmo após a graduação, existem cursos de extensão, cursos de final de semana, de pós-graduação, enfim. Então, o estudo, a capacitação, o CREF, eu entendo que deve ser permanente. Então, você é um exemplo para muita gente. E tuas meninas, porque entraram em educação física, porque é exemplo do pai, gostavam de futebol, enfim, me conta. Eu, particularmente, eu não queria que elas fizessem educação física. A primeira ainda fez ciências biológicas, análise clínica, mas se rendeu à educação física. E a gêmea nasceu na quadra do Santa Cruz. Laísa e Letícia. Laísa e Letícia, é isso. Lohane é a mais velha e a Andresa é a mais nova. Então, eu lutei muito para que elas não fizessem educação física. Mas, enfim, elas quiseram, eu dei todo apoio e elas são parte da minha comissão. Ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, enfim. Hoje o CT Barão, a comissão, o corpo, é a família. Elas fizeram o curso da CBF, de análise de desempenho? Elas são formadas em análise de desempenho pela CBF. A Lohane já fez curso de psicologia do esporte. Ela hoje cursa o 4º período de educação física na UPE e também faz uma universidade particular de psicologia, que ela quer entrar nessa área de psicologia do esporte. Muito bom, sensacional. E me conta aí, você descobriu diversos talentos, o mais recente agora, Nino, que ganhou recentemente a Libertadores, né, inédita para o Fluminense, para a história do Fluminense. Nino, que é pernambucano, eu tive orgulho de ser aluno do pai de Nino, professor Marcílio, mandar um grande abraço para o professor Marcílio, e também fui aluno de André Mota, de processo civil, e o Marcílio foi meu professor na faculdade de Direito do Trabalho, né? Ele é professor, ele é juiz do trabalho, da aula de Direito do Trabalho, processo de trabalho, enfim.
Então, Nino foi um dos que você revelou. Mas me conta aí, outros jogadores, como é que é essa tua relação com eles hoje? Vocês ainda se falam? Quando eles vêm aqui em Recife, em Pernambuco, vocês se encontram? Me conta aí um pouco desses nomes e como é a tua relação com eles. Os nomes a gente tem Otávio, que hoje joga com o Cristiano Ronaldo, da seleção de Portugal, tem Nino, tem Raniel, tem Rômulo, que está na China, tem Douglas Baggio, a gente tem o mais recente, o Fábio Matheus, o Chico também do esporte, passou pelo CT Barão, tem Juninho Carpina, é muito nome, tem Jonathan Robert, que está no Grêmio, tem Léo Santos, recentemente campeão da Copa São Paulo aí, enfim, pela Portuguesa Santista, vários atletas que passaram na mão da gente, e a minha relação com eles é sempre boa. Eu não sou muito de estar no pé conversando, mas sempre que eu posso estou dando uma força, estou dando uma boa sorte. E a gente vem sempre conversando. Nino, recentemente, a gente bateu um papo sobre a final da Libertadores e, graças a Deus, ele foi agraciado, merecidamente, com o título e levantou a taça para o Fluminense e também para Pernambuco. Tá. Hoje, como é que tu enxerga a base? Assim, a linha é muito tênue, né? De futsal, de futebol, tem jogador começando no futsal, migra para o campo, outros já começam no campo. Como é que tá a base, seja do futsal, do campo, aqui de Pernambuco, de maneira geral? Você acha que a gente tem muito futuro, precisa investir um pouquinho mais, seja de clube, de federação, de apoio privado, público? Me conta um pouco como é que está essa estruturação para que a gente, sei lá, a médio e longo prazo tenha bons jogadores, seja nos clubes daqui de Pernambuco, seja, quem sabe, até na seleção brasileira. A base de Pernambuco de futsal ela é muito boa. Ela, além de ter excelentes atletas, os técnicos daqui são excelentes. Pernambuco não deve nada a ninguém. Eu não sei como é que Pernambuco ainda não está exportando treinadores. Porque a gente tem, além de projetos, a gente tem um projeto como TS, Capibaribe, CT Setúbal, projetos excelentes. Tem os clubes Santa, Náutico, Esporte, Retrô, então a gente não deve nada a ninguém. O caminho para você encurtar e chegar no sucesso no futebol de campo é o futsal. O futsal a gente tem, no mínimo, um menino disputar 7, 8 para 10 competições no ano. Já para o futebol de campo a gente é bastante carente. Então a gente hoje tem uma política na base, sub-13, sub-15, sub-17, que é muito caro você entrar. Então você vê campeonato sub-13 é 5 equipes, campeonato sub-15, 8, 10 equipes. Antes a gente tinha 70, 80 por categoria. Então isso faz com que você diminua a quantidade de jogos, consequentemente você vai chegar menos preparado no sub-20 e no profissional, porque o sub-20 é a porta do profissional. Então você jogou um campeonato pernambucano com 5 equipes, sub-13, com 7, 8 equipes, sub-17, sub-15, você não vai chegar preparado. Você tem que ter jogos bons, jogos que realmente force o menino para compreender o jogo, a entender o jogo, até a disputa. Muitas vezes você vai ter a disputa numa semi e numa final, e geralmente semi 2 jogos, final 1 jogo, aí você vai chegar no sub-20 apenas com jogos valendo no máximo 10 jogos. Então é muito pouco para a gente produzir atletas para a equipe profissional aqui dentro de Pernambuco. E qual a tua sugestão? O que é que Barão enxerga que poderia ou que deveria ser feito para a gente mudar essa realidade? A gente teria que ter um calendário cheio, o ano cheio. É o que o futsal faz. O futsal tem a Copa, primeiro semestre, e o pernambucano, segundo semestre. Com vários jogos, está abrangendo também a questão do interior de Pernambuco. Então você tem vários jogos o ano todo. Futebol de campo, se você jogar o primeiro semestre, folga o segundo. Às vezes você folga o primeiro e joga o segundo. Muitas vezes começa em setembro, acaba em novembro. Você vai ter 60 a 70 dias de competição. Para a gente produzir atletas de alto rendimento, eu acho muito pouco. Eu acho que a gente deveria mudar essa política de competições, valores, para a gente poder oportunizar um maior número de atletas. Que Pernambuco é muito rico. Se você for para um jogo de futsal, sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, você vai ver muito talento. Aí 12, 13, 14 é muito rico. Pernambuco é muito rico. Não deve nada a ninguém. E a base dos clubes? Tá boa, não tá? Pelo menos assim, a gente escuta
falar pela imprensa que o Retrô aparentemente tem uma estrutura diferenciada, ela é realmente diferenciada. Os outros clubes, seja aqui na região metropolitana e no interior, tem esse investimento para que a gente possa, de fato, revelar talento, ou ainda está fraca? O Retrô, a estrutura que o Retrô tem hoje, eu falo sem medo de errar, está entre as 4, 5 melhores do Brasil. Eu viajo muito, eu vejo muitos CTs no Brasil, e o Retrô não deve nada a ninguém. É um clube novo, Sim. Que um futuro bem próximo ele vai começar a colher o que ele vem plantando, né? Sim. De atleta de base, empréstimo, venda, então ele vai começar a ter o retorno. Uns 4, 5 anos ele já vai ter esse retorno fácil. Ele tem o CT do esporte, que agora tem um campo de grama sintética, que ele vem melhorando. Tem o CT do Náutico. E o CT do Santa, que assim, dos 4, é o que só tem um campo, não tem uma estrutura de CT ainda. Entendeu? Mas pode diminuir essa distância através do trabalho médio e longo prazo. O problema da nossa base é que a gente não tem paciência, a gente não tem tempo. Muitas vezes você pega o jogador para com 15 anos manda embora. Mas se você tiver a paciência, com 17, 18 ele estoura. Mas os clubes não têm, os clubes querem ganhar títulos, não querem formar atletas. É o que a gente faz do CT, a gente tem paciência, a gente trabalha. Vamos botar para jogar, deixa perder. O mais importante é eles estão ali, ó, criando, vamos aqui, porque só ganhar não ajuda. Só perder também não ajuda. Agora, disputar e entender ajuda muito. E o CT Barão, ele surgiu onde? Onde ele está hoje? Qual foi o caminho do teu CT? O CT Barão surgiu na divergência minha, na época com o vice-presidente, com o diretor do Santa Cruz. A gente não bateu com as ideias e acabei saindo. Engraçado que eu tinha falado com a família de Matheus Cunha vinha para o CT, vinha para Santa Cruz. Aí acabou saindo do Santa Cruz em dezembro, em janeiro, Matheus Cunha se apresentou comigo no CT Barão. A gente iniciou lá no Marretão, num brejo, que é um da construção civil lá. Sim. Na época. A gente tinha 2 categorias só, sub-11 e sub-13 futsal, sub-11 e sub-13 de campo. E aí depois a gente foi expandindo à medida que os anos foi passando. A gente foi melhorando, aumentando as categorias e as modalidades. A gente joga futsal, campo, fut7 e até beach soccer, o CT Barão disputa quando tem. Isso é muito importante para que o atleta ele vivencie vários tipos de piso e ele entenda várias regras de jogo, passe por torcida contra, torcida a favor, arbitragem, enfim. É muito bom, é muito gratificante. Hoje, onde está o CT Barão? Com qual idade? Sei lá, eu tenho um sobrinho, um parente, um conhecido que eu quero levar lá no CT para, quem sabe, ser um jogador. Com qual idade você está pegando? Enfim, me conta um pouquinho mais disso aí para quem está nos assistindo agora ter também uma luz. No futsal a gente trabalha a partir dos 5 anos, dos 5 aos 17. Sim. No Colégio Santa Luísa de Marilac, de lá do Hospital Maria Lucinda. A gente treina segunda a quinta. No campo é no Parque Santana. Um pouquinho depois ali do Bom Preço, né? Sim. Do antigo Bom Preço. Toda segunda, quarta e sexta. A gente tem do sub-11 ao sub-20. Tudo aqui em Recife. Quem está nos assistindo no interior, ou até em outros estados, ou até fora do país. Isso aqui em Recife. Recife, exatamente. Então a gente faz lá o futebol de campo. O fut7 a gente apenas joga. A gente não treina hoje, a gente Sim. não tem um espaço, a gente não tem apoio, não tem como eu alugar um espaço para que a gente treine. Então a gente só faz jogar. E o importante é que meu grupo, eu vou jogar o fut7, é o grupo, vou jogar campo, é o mesmo grupo, eu jogo futsal, é o mesmo grupo. Então isso daí dá um entrosamento aos meninos. Essa questão social é muito importante. É isso que eu ia perguntar. Ela é só privado? Tem alguma coisa social? Como é que funciona? Temos, a gente tem vários. A gente talvez seja o maior agregador de crianças carentes aqui dentro de Recife. Porque a gente tem quase 70 alunos que não têm condições de pagar e não paga, e treina igual, é tratado igual, tudo igual. A gente não tem distinção, não. Que bacana. A gente quer a criança ou o adolescente, a gente quer transformar vidas. A gente vem transformando ao longo dos anos.
Agora, é óbvio, quem pode paga a sua mensalidade, Sim. porque como a gente não tem apoio nem privado nem público, a gente tem que ter uma receita para poder pagar Lógico. os aluguéis, ter o material, Lógico. entendeu? E você vive disso normal. Exatamente. E, assim, parabenizar, porque a gente sabe que muitos ali não vão ser jogador de futebol. Mas é isso que você falou. Eles vão ser cidadãos, certamente. Então, pode até não ser um jogador, mas certamente vai ser uma pessoa de bem, vai ser eternamente grato ao esporte, a você, enfim. Então, de novo, parabenizar. E, assim, quais são os próximos passos do CT Barão? O que é que o Barão enxerga daqui para frente? O que é que pode acontecer? Quais são os teus projetos? Deixa eu só relatar de ser jogador ou não. Sim. Eu via na Cona da Boa Vista, e quando eu vi, recebi um abraço assim de lado. Era um ex-atleta que hoje está casado, é camelô, Sim. mas virou gente, Lógico. é arretado, velho. Você vê, é gratificante. Nem sempre você vai ter um atleta de alto nível, Sim. mas sempre você vai ter um ser humano bom, pessoas que realmente entenderam que o esporte ele é uma ferramenta para educar. Entendeu? O CT Barão não exclui ninguém. A gente, pelo contrário, a gente recebe e divide ali de uma maneira que todo mundo treina por igual. Todo mundo tem a mesma oportunidade. E o nosso próximo passo, a gente está terminando os campeonatos de futsal e futebol, e dia 3 de dezembro a gente está indo para MF Cup, lá em Maringá, com a categoria Sub-14 e Sub-16. Em janeiro a gente vai para a Copa Banda Nacional, com Sub-10, Sub-11 e Sub-13. Maringá, Paraná, vocês têm algum apoio? Vão como? O apoio é os pais. A gente fez campanha dos centavos, doe os centavos parados na sua conta. A gente está fazendo essa arrecadação. A gente vende lanche, vende rifa, o pai pede empréstimo, os meninos abdicam feito teve relato mesmo. Olha, pai, eu não quero roupa de final de ano, eu não quero sapato, eu quero ter uma oportunidade de viajar para mostrar meu futebol. Isso daí que é arretado. Véio. E a Copa Band vai ser onde? São Paulo, cidade de Taubaté. Para você ter a ideia, Recife e Taubaté a gente gasta em média 52 horas de ônibus. E a gente vai e volta de ônibus. E os meninos vão com um sorriso enorme. Uma oportunidade que antes não se tinha. E hoje, com esse mundo globalizado do futebol, a gente tem essa oportunidade de poder botar 20, 30, 40 meninos no ônibus e ir para São Paulo. Para você ver a confiança que os pais têm no CT Barão. E os próximos, o Barão vai expandir, vai para outros estados, vai abrir filial em outros países. Como é que o Barão está pensando aí? Não, a gente já teve até uma proposta de outros estados, estado vizinho, mas a gente ainda não concretizou. Porque a gente não pode meter os pés pelas mãos. A gente tem que ter o pezinho no chão, ver tudinho direitinho para começar e de repente terminar. A gente quer começar e dar continuidade. A gente tem um projeto aí que, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai ser lançado, que é o CT Barão nas comunidades. Pode aguardar que vem muita coisa boa. Legal. Queria que deixasse uma mensagem, seja para quem está pensando em ser jogador, para quem, sei lá, está pensando em fazer uma graduação, não sabe se entra, sei lá, em medicina, educação física. Enfim, deixa um recado aí pro pessoal. E mais uma vez, né, agradecer por estar aqui com a gente. Então deixa uma mensagem e obrigado por estar aqui, compartilhando tua história e parabenizar demais pelo teu trabalho. Eu quero deixar uma mensagem para aqueles que arruma desculpa para não estudar. Hoje você estuda até em casa. Procura estudar. O conhecimento nunca é demais. Às vezes eu sabia fazer as coisas, só não sabia dar nome. E quando eu entrei na faculdade, fui aprendendo, e a gente vai melhorando muito. Não tem desculpa para não estudar hoje. Isso eu falo para os profissionais. Para os atletas que não desistam do seu sonho. Você tem que lutar, você tem que se acordar todo dia pensando em ser uma pessoa boa, um filho bom, depois um marido bom. E buscar o sonho, velho. Nino tá aí, mas Nino abdicou de muita coisa. Ele saiu da sua zona de conforto para dormir em arquibancada, para comer o que todo mundo come, para ralar para poder chegar. Hoje tá bem, mas e a história dele lá atrás? Verdade. Entendeu? Então não desista do seu sonho. Você quer ser, vai ser. Agora lute para isso. Eu vim de comunidade, sou do Alto Pascoal,
Passei fome, passei necessidade e venci sem pisar em ninguém, sem roubar nada de ninguém. E estou aqui. E procuro ajudar sempre quem precisa. Seja de uma condição social boa ou não. A gente está aqui. O CT Barão é isso, é família. E a gente busca que venha com a gente também a família. A gente não trabalha só com a criança. A gente procura que a família venha, conheça, engaje num projeto. Daí as coisas ficam bem mais fáceis. E agradecer a oportunidade de estar aqui com você aí nesse podcast gigante. Muito obrigado mesmo. Certo? A família CT Barão agradece. Eu que parei. Barão, você é o cara. Parabéns mesmo, viu? Valeu. Obrigado. Show.